Irmão, nós estamos numa série de mensagens e eu entendo que devemos continuar. Deus tem falado comigo que é tempo de trazer novamente, esse conteúdo para a igreja, de instrução para gerar crescimento. O Senhor, Ele está às portas, Jesus está voltando. Não é falácia, não é uma retórica, é bíblico, e nós cremos nisso. A série de mensagens que nós estamos compartilhando nesses dias é Ame a Sua Volta. Ame a Sua Volta. E temos falado sim sobre o retorno de Jesus. Na semana passada nós fizemos a introdução e trouxemos alguns fundamentos, uma panorâmica daquilo que vai nortear esses dias. Nós devemos ter, além dessa, pelo menos mais duas, talvez mais 3 mensagens nesse tema. E você que está anotando, você que gosta de anotar, eu acho importante anotar. Eu sempre estimulo as pessoas a escreverem, por mais que exista o recurso do vídeo, que fica gravado no YouTube, por mais que exista outras ferramentas, eu estimulo você a escrever, irmão, porque eu sei disso, eu já experimentei disso. Quando você escreve, ajuda você a assimilar o conteúdo que você está sendo ministrado. Mas eu não consigo, eu não dou conta. Você tem que começar um dia. Você vai sendo treinado, daqui a pouquinho você está hábil, em anotar a pregação. Você tem que começar um dia, não pode ter preguiça, isso não pode. Amém? Glória a Deus. Eu quero mencionar um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 4, o verso de número 8, está escrito: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amar a vinda de Jesus só é possível se você conhecer do que se trata, como acontecerá, qual o propósito. Jesus, Ele disse que voltaria. A promessa dele está muito clara. Quando você se depara com as Escrituras e você começa a estudar, você vai perceber que o Senhor fez uma promessa que Ele nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Ele disse que estava indo para o Pai, mas Ele estaria deixando outro Consolador. Esse Consolador estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu que não estaríamos sozinhos, mas Ele disse também que Ele voltaria para buscar os seus. Quem é de Jesus aqui? Levanta a mão e dá glória a Deus. Você é de Jesus, então o Senhor em breve voltará para te buscar. Amém? Eu sei que na teologia, no estudo das Escrituras, nós temos muitas vertentes quando nós tratamos dessa matéria. Este tema, a volta de Cristo, dentro da teologia sistemática, enquadra-se na matéria de escatologia. Escatologia é o estudo do fim. Então, o que nós estamos falando estaria dentro desta matéria. Obviamente, a nossa linguagem aqui não será tão profundamente teológica assim, mas sim, nós precisamos lançar mão da teologia para uma boa exegese, para uma boa explanação e para deixar claro para os irmãos a questão da escatologia. Existem várias vertentes, existem pessoas que interpretam as Escrituras nesse sentido de diversas formas. Existem pessoas, por exemplo, que acreditam que Jesus, Ele voltará, buscará a sua noiva antes do período chamado Grande Tribulação. Existe uma outra linha teológica, uma outra vertente, que acredita que Jesus buscará a sua noiva ou promoverá o arrebatamento dos seus na metade da tribulação, da Grande Tribulação. E existe ainda uma outra vertente das pessoas que acreditam que o povo de Deus, a igreja de Jesus, passará por toda a tribulação e só ao final da grande tribulação é que ela será arrebatada e encontrará com o Senhor. Para deixar claro, eu não faço nenhuma objeção a nenhuma dessas vertentes, não importa para mim
se você acredita que você vai ser arrebatado antes, durante ou depois da grande tribulação. O que importa para mim realmente, meu irmão, é se você está preparado para ser arrebatado, se você está preparado para se encontrar com Jesus. Essa é a minha grande preocupação. Portanto, eu não estou aqui para determinar uma crença para você no tocante à cronologia dos fatos. Para mim, a cronologia não é o que determina todas as coisas. Você pode crer de uma forma e eu crer de outra forma. O importante é, e nisso eu faço questão, se você crê que a salvação, só existe um caminho para a salvação, chamado Jesus Cristo. Para mim o que importa é se você crê que a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus, não por obras. Se você crê dessa forma, então nós estamos juntos. Meu irmão, se você acredita que existe uma outra forma de você ir para o céu, nós não estamos juntos não. Você está em outro rolê, que não é o meu. Porque para mim, só vai para o céu quem entregou a sua vida a Jesus, quem é filho de Deus, a partir da fé em Cristo Jesus. Se rendeu a Jesus, crê no sacrifício de Jesus, substitutivo, crê que você foi lavado no sangue do Cordeiro, pela fé depositada na obra de Cristo, então nós estamos juntos. Ah, mas e é a questão do arrebatamento, pastor? Vai antes, vai durante, vai depois. Meu irmão, sinceramente, não importa para mim. Essa é uma questão que me fizeram, para você ter uma ideia, no exame da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Quando eu fui interpelado num concílio, a banca examinadora me perguntou: Veriano, qual a sua visão escatológica? Você é pré-mid ou pós-tribulacionista? A minha resposta foi, obviamente, eu usei de estratégia, mas a minha resposta foi: pastor, com todo respeito, para mim pouco importa se é pré-mid ou se é pós-tribulacionista. A minha função como pastor, se eu for aprovado nesse exame, a minha missão será preparar a igreja para se encontrar com Jesus. E é isso que eu estou fazendo, meu irmão, desde que eu assumi o ministério. Uma tentativa, um esmero para preparar a igreja para se encontrar com Jesus. Meu irmão, se eu tiver errado, ok, se você tiver certo com relação à cronologia dos fatos, está tudo certo. O importante é que nós vamos nos encontrar com Jesus e nós vamos morar no céu, em nome de Jesus. Mas é óbvio que eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho a minha linha teológica, e a minha linha teológica, eu já deixei claro na primeira mensagem, eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Espero que você não fique ofendido comigo, se você crê que a igreja vai passar por toda a grande tribulação. Tá? Porque para mim a grande tribulação não é para a igreja, é para o povo de Israel, é para Deus derramar o seu juízo, e Ele não vai derramar o juízo dele sobre a sua igreja. Ah, mas a igreja sempre sofreu. Você acha que a igreja não está sofrendo hoje? É porque você está numa realidade, meu irmão, você está num metaverso muito louco aí, porque a igreja do Senhor sofre hoje. Porque talvez você esteja no Brasil e não esteja conectado com seus irmãos, que estão morrendo. Os irmãos espalhados pelo mundo estão morrendo, simplesmente pela fé em Cristo Jesus. A igreja é sofredora, ok, ela está sofrendo hoje, inclusive. Hoje, muitas crianças ficaram órfãos, porque o seu pai, sua mãe, simplesmente não negou Jesus. Agora, a tribulação, ela faz parte da nossa vida. Todo cristão passa por tribulação, mas a questão aqui está na grande tribulação. É um dia terrível, o qual nunca houve. Não pense, meu irmão, que essa dor de cabeça sua é um problema. Se essa angústia que você está vivendo é um problema, você não tem noção o que é passar a grande tribulação aqui. Nunca se viu um período terrível como esse que está para acontecer. E eu quero falar hoje, na segunda mensagem, sobre o dia do Senhor. Essa frase, ela está, você pode notar no Antigo Testamento, e ela representa a intervenção divina na história, com salvação
e julgamento. Você diz essas duas palavras comigo? Salvação e julgamento. Diga mais uma vez, salvação e julgamento. A palavra do Senhor em Tito, no capítulo 2, o verso 13, diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nós somos esses que aguardam a aparição do nosso Senhor. Amém? Existem muitos crentes que estão aguardando com muita expectativa a aparição do anticristo. Eu não estou esperando o anticristo, irmão. Eu estou esperando Jesus. E nessa está a minha expectativa, na aparição de Jesus novamente. Glória a Deus. Eu quero deixar ainda grifado um texto que está em Apocalipse, no capítulo 3, o verso 10. Diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que esse texto está dizendo? Que o Senhor nos guardará da hora da provação. Eu entendo que ele está dizendo que a igreja dele será separada, ela será poupada da grande tribulação. O texto base para essa minha pregação de hoje, agora eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, está em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, eu quero ler a partir do verso 1. 1 Tessalonicenses 5, 1. Quando você encontrar o texto, você vai gritar Maranata. Então, Maranata. O texto diz, 1 Tessalonicenses 5:1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tornando com capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Pai, essa é a Tua palavra, e nós nos rendemos diante dela e agradecemos pela oportunidade de sermos ministrados pelo Teu Espírito, por Tua palavra. Ajude-nos nessa jornada, Senhor, que nossa fé possa ser alicerçada na palavra. Ó Deus, que possamos amar a Sua vinda. Ó Deus, que nós possamos entender do que se trata e que nós possamos trabalhar pela Sua vinda. Assim, Pai, eu te peço, ajude-nos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos vivendo em dias que gritam urgências espirituais. A palavra de Deus, ela é muito clara, Jesus voltará. Quantos creem, diga amém? Amém. Isso acontecerá antes que o juízo seja derramado sobre a terra. A igreja, ela não está destinada à ira, mas está destinada à salvação. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia.
Preste atenção nisso, então. Se ele vem antes da tribulação, eu me preparo antes dos avisos. Eu te pergunto, você está pronto? Você está pronto? Se a voz dos anjos ecoarem e o som da trombeta agora tocar, você está pronto? Eu vou insistir nessa pergunta até o último dia dessa série, irmão. Você está pronto? Se for agora, você subirá? Se você vai ficar, irmão, já escolhe aí quem vai pregar no próximo culto, tá? Que eu estou fora. O gabinete está ali, fica à vontade. Deixar o Logan aí também, quiser usar o Logan branco aí, ó. Pode ficar à vontade aí. Tem uma casa no Vila da Serra ali, pode usar, fica à vontade. Quem que vai pregar na tenda Kids, na grande tribulação aí? Levanta a mão. Não vai ter escala na tenda Kids? Todo mundo vai subir então? Amém. Dá até um gelo na espinha, né? Em primeiro lugar, irmão, reforçando o que já disse, a igreja será poupada da ira vindoura. O verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a ira é para os ímpios, não para a igreja. Em Apocalipse 6, no capítulo 6, Apocalipse capítulo 19, capítulo 18, você vai perceber isso. A grande tribulação é o período onde Deus vai derramar seu juízo sobre o mundo rebelde. Dessa forma, ele vai estar cumprindo justiça contra o pecado e contra o sistema do anticristo. Mas, meus irmãos, a promessa neotestamentária é muito clara: os salvos em Cristo não participarão da ira divina, porque Jesus sofreu, a ira recaiu sobre ele em nosso lugar na cruz. Eu sou veementemente contra o argumento de que a igreja precisa sofrer antes de ir para o céu. Onde está a graça? Onde está a obra de Cristo no Calvário? Se eu preciso sofrer antes de subir. Eu também refuto, de forma muito frontal, meu irmão, o argumento daqueles que dizem que o pré-tribulacionismo é uma visão escapista dos últimos dias. Que os teólogos pré-tribulacionistas usam desse argumento que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque tem medo de passar pela grande tribulação. Não, não é escapismo. Escapismo, na minha percepção, com todo respeito, é você viver de qualquer jeito agora, esperando a repescagem na grande tribulação. Para mim, escapismo é não assumir o compromisso com a santidade agora, tendo a consciência de que se não tiver em santidade, não vai subir. Escapismo é falar assim: eu posso viver de qualquer jeito, vou assistir lá Deixados para Trás, eu vou aprender técnicas de como sobreviver na grande tribulação. Para mim isso é escapismo. Eu não estou aqui para refutar pós-tribulacionismo, eu estou aqui para expor a vocês aquilo que eu entendo sobre os últimos dias. Preste atenção, meu irmão. Romanos, o capítulo 5, o verso 9, logo muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pelo sangue, eu sou salvo da ira. Preste atenção, o Calvário foi onde a ira de Deus nos encontrou, para ela nunca mais nos alcançar.
Venha comigo no texto de Apocalipse, no capítulo de número 3. Enquanto eu estou falando, irmão, vai pensando na pergunta que eu te fiz. Você está pronto? Apocalipse 3:10 está escrito: porque guardaste a palavra da minha perseverança, aleluia, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmão, para que a ira vai ser derramada? Para experimentar aqueles que estiverem aqui, para testar, para provar. Mas, porque guardaste a palavra da minha perseverança, ou seja, se você ouve a mensagem e pratica a mensagem, vai chegar um tempo que isso vai contar em seu favor, e Ele vai poupar você da hora. Preste atenção no que eu vou trazer para você agora aqui, meu irmão. A igreja é guardada de fora, não no meio da grande tribulação. Essa promessa foi feita à igreja de Filadélfia, e é um modelo muito bom para entendermos a igreja nos últimos dias. E quando você vai para a exegese e interpretar esse texto, gramaticalmente, você vai perceber que no original, esse termo guardar da hora, é uma palavra que significa tereoek, em grego, no original. Tereoek. E literalmente, essa palavra significa preservar fora de, ou remover antes de entrar. Alguns creem que vai entrar. A palavra de Deus, tereoque, diz que Ele vai tirar antes. Não é achismo, não é escapismo, é a interpretação do texto. Mas eu tenho outra interpretação. Irmão, você vai para o mesmo céu que eu, então está tudo certo. Preste atenção, Deus sempre livra os seus antes do juízo. A Bíblia nos mostra isso. Ele tira, Ele poupa, Ele protege os justos. Diga bem forte comigo assim: Deus protege os justos. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, Gênesis 5, Hebreus 11. Ló foi retirado de Sodoma antes do fogo cair, Gênesis 19, 22. Noé foi selado na arca antes da chuva começar, Gênesis 7, 16. Meu irmão, presta atenção, a igreja será arrebatada antes da manifestação plena da ira de Deus. A justiça de Deus nunca derrama juízo sobre aqueles que já estão cobertos pelo sangue. Você está pronto? Não, pastor, eu sou frequentador dessa igreja. Eu quero saber se o sangue já te lavou. Eu quero falar um pouco sobre a segunda morte. Irmão, no tempo do fim, todos ressuscitarão. Todos ressuscitarão. Aqueles crentes que morreram em Cristo Jesus, crendo no coração que Jesus é Senhor, o seu Salvador, todos que morreram em Cristo ressuscitarão. Aqueles que blasfemaram, os ímpios, aqueles que não creram em Jesus, ressuscitarão. Todos ressuscitarão. Preste atenção. Antes do arrebatamento, será a primeira ressurreição. A voz dos anjos, o som da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Os crentes, os filhos de Deus, os cristãos, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que estivermos vivos. Nós de forma alguma vamos preceder eles. Nós tivemos a ressurreição de Cristo, mas aqui nós estamos falando da igreja. A igreja, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Semana passada a gente estava conversando no pátio, depois do culto, eu estava conversando com alguns irmãos, aí nós lembramos de uma irmã muito querida, nossa, que nós perdemos na Covid. Aí no meio do nosso papo nós brincamos, né, assim, oferecida, ainda vai chegar primeiro que nós, vai abraçar Jesus primeiro que nós. Porque eu creio dessa forma. Então ela está melhor que nós. A saudade aperta, né? Só de lembrar. Aleluia. A primeira ressurreição, ela é conhecida também como ressurreição da vida. Morreu em Cristo. A voz do arcanjo, o som da trombeta, ressuscitarão. Ressurreição da vida. Agora existe a segunda ressurreição. Ela é conhecida como a ressurreição do juízo. E ela vai acontecer logo após o final do milênio. Eu quero que você tenha Apocalipse ainda aí, irmão? Vá agora ao capítulo 6. Perdão, 20, capítulo 20, o verso é o de número 6. Quem está lá, diga Maranata. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Preste atenção, irmão. O crente morreu. A voz do arcanjo, o som da trombeta, ele vai ressuscitar. Ele vai reinar, vai se encontrar com o Senhor nos ares. E ele vai reinar com Jesus nesta terra por 1000 anos. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é a segunda morte, meu irmão? A primeira morte é essa natural, acometido de uma doença, um acidente, qualquer coisa, a pessoa morreu. Pum. Morreu. Ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Morreu, acabou, meu irmão. Morreu, acabou. Ou é céu, ou é inferno. Quem morreu sem Jesus, neste momento, ele está no inferno. Não tem repescagem,
Não tem missa de 7º dia que resolva, não tem vela de 7 dias que resolva, não existe purgatório, não existe pagar indulgência. Acabou. Morreu, acabou. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Acabou. E qual é o juízo? Ou é céu, se morreu com Jesus no coração, céu. Morreu sem Jesus no coração, inferno. Mas pastor, se a pessoa já está no inferno, por que ela vai ressuscitar? Precisa ressuscitar para ser julgado. E agora com um corpo. Este que está condenado, porque o nome dele não está no livro da vida, todo mundo vai ter que se apresentar diante do Senhor. Não tem como escapar. Morreu sem Jesus, passou o tempo que for, vai ressuscitar. Naquele dia todo mundo vai ressuscitar. O mar vai devolver os mortos, a morte vai ter que devolver. Recebeu um corpo, ressuscitou, está diante do Senhor. Ah, fulano, você não está aqui, né? Mas pastor, ele já não estava no inferno? Pois é. O tormento era só um ensaio. A pessoa, lembra de Lázaro? Pede para ele colocar, o rico, né? Pede para ele molhar o dedo, a ponta da minha língua. Acabou, chefe, acabou. Não tem como eu atravessar aí, quem está aí atravessar para cá, acabou. E agora? Peça para alguém ir lá avisar os meus parentes. Tem um monte de pregador lá ensinando mensagem para ele lá, eles que se viram para crer. Ninguém vai lá. Morreu, acabou. Morto não aparece para ninguém, não. Que isso, pastor? Fui na mesa branca, o Espírito lá falou a minha cor preferida. Demônio sabe das coisas. Você está falando que não foi meu pai que apareceu para mim lá, foi um demônio. Estou falando que foi demônio. Se seu pai morreu, acabou, você não tem contato com ele. Desculpa falar de forma tão clara assim, né, irmão? Mas é assim, irmão. O meu parente que apareceu para mim, não, foi um demônio que apareceu. Porque quem morreu não volta para aparecer para ninguém, não. Por isso que o Senhor fala que você tem que ter medo dos vivos. Morreu, acabou, morto não vai aparecer para você, não, irmão. Quem está aqui? Jesus. O tormento que esse morto está vivendo agora é transitório. Agora imagine, ele ressuscitou. Esse inferno que esse cara estava, o inferno, a morte, tudo isso onde ele estava, vai ser lançado no lago de fogo. O fim não é o inferno ainda, o fim é o lago de fogo. Aí, meu irmão, aí é tormento. Porque antes ele lamentava, poxa vida, aquele crente chato lá do meu serviço, por que eu não ouvi ele? Agora eu estou aqui nesse lugar terrível. Por que eu não aceitei Jesus naquele culto de domingo? Eu achei que eu tinha outra chance. Aquela igreja que o culto não acaba nunca, por que eu não fiquei lá? Aí ele vai estar lembrando dessas coisas. Só que agora, na ressurreição, meu irmão, agora é dor. Agora tem um corpo. Aquilo que era apenas vislumbre, agora é dor. Quero morrer, não tem como morrer, você já morreu. É a segunda morte. Mas e como que acaba essa dor? Você tem uma eternidade para sentir essa dor, e só. Querendo morrer e não vai poder morrer. É verme, é fogo. Que isso, pastor? Você fala desse jeito, as pessoas se assustam. É melhor você subir assustado do que você ficar aí emocionadinho e ficar aí.
É que é raro hoje em dia, né, a pessoa falar de inferno, né? Não, é quase um tabu falar de inferno no púlpito. Mas morreu sem Jesus, vai para o inferno. Simples assim. Irmão, não vou pregar para a palavrinha para você ficar emocionado, não, sair feliz comigo. Eu prefiro você sair daqui com raiva de mim. E se você veio para passar bem na igreja, irmão, você veio no lugar errado. Igreja não é para você sair feliz, igreja é para você sair contrito, é para você sair chorando, falar assim, pai, tenha misericórdia da minha vida. Para isso que serve a pregação do evangelho, para você ficar ruim. Quer ficar bom, meu irmão? Eu indico aqui, eu dou um Google aqui, eu dou uns endereços para você. Tem um monte de igreja aqui, mando localização ainda. Você vai chorar o culto inteiro, emocionado, vai sair feliz, vai sair para comer um lanche, felizão. Segunda-feira você está na mesma draga, porque é só emoção. Agora aqui, irmão, se você crer, se você viver, se você aplicar o que está sendo ensinado, você vai ter luta ainda na segunda-feira. Mas a cada segunda, terça, você está mais feliz, mais forte. Segunda mais forte que domingo, terça mais forte que segunda, e assim, você vai andar de glória em glória. Pregar sobre o inferno não dá dinheiro, irmão. É por isso que eu ainda estou com um carro 2014, 15. É verdade. Estou precisando de umas assessorias aí, irmão, ganhar dinheiro. Está repreendido, irmão, misericórdia. Precisamos ser fiel à palavra, meu irmão. Eu não estou falando contra a riqueza, tá, irmão? Em nome de Jesus. Não sou desses, não. Eu só acho que eu não posso mercadejar a palavra. Está até caindo aqui o negócio. Aqui. Quem está me entendendo aqui? Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Irmão, quem morreu com Jesus não vai conhecer a segunda morte. Porque se porventura aqui acontecer a morte agora aqui, depois é vida, é ressurreição e vida. Ele disse, eu sou ressurreição e vida. Ele disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora quem não crê, se morrer, vai morrer de novo. É a segunda morte. O inferno, onde as pessoas estão agora, Sheol, vai ser lançado no lago. Sabe quem que inaugurou? O lago de fogo está lá, pronto para ser inaugurado. Você sabe quem que vai inaugurar? Falso profeta e o anticristo. Eles vão ser o primeiro a dar um mergulhinho lá. A morte vai parar lá, o inferno vai parar lá. Tudo isso aí. Lembrei de Lázaro, o irmão Lázaro agora, né? Que está no céu também, né? Ainda bem que eu vou morar nos... Você vai morar no céu, irmão? Você está pronto? Você está pronto? Dito isso, irmão, a igreja é a noiva. E o noivo vem antes da tribulação. Efésios 5, só para corroborar com o que eu estou dizendo aqui. Efésios 5. Efésios 5, 25. É isso mesmo? É. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha como que Cristo lava a igreja. É pela palavra. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele deixou a palavra para você se lavar, para você poder se apresentar sem ruga, sem mácula, sem defeito. Você está lendo a Bíblia, meu irmão? Qual que foi a última vez que você leu a Bíblia? Não responda para mim não, em nome de Jesus.
Não quero saber, não. Responda para você mesmo. Qual que foi a última vez que você debruçou sobre as Escrituras? Domingo passado, pastor, no culto. Pense na sua vida. A palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 19, o verso de número 7, que nós lemos. Não lemos esse, né? Lemos o 20, né? Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento, ou bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Irmão, no contexto judaico, o noivo, ele vinha buscar a noiva antes do juízo. E em cortejo, meu irmão, olha só como que funcionava nessa época. A noiva, o noivo, as famílias, firmavam um compromisso. Ó, essa moça vai se casar com esse rapaz, está tudo certo. Sabe o que esse rapaz fazia? Ele combinava com a moça, junto com a família. O noivo vazava, deixava a noiva lá na casa do pai. Lá. Ele saía para preparar onde eles iam morar, preparar o ambiente. Quem está me entendendo? Ele saía, ele contraía o acordo, o compromisso, e ele falava assim, ó, aguenta aí, que eu vou lá. Aí eu volto. E ele ia preparar a casa onde eles iam morar, a tenda lá, tudo, papapá. Aí chegava o dia do casamento. Sabe o que acontecia, meu irmão? O noivo não chegava lá de grandão, não. Sabe o que ele chegava? Ia um cortejo na frente. O seu amigo ia na frente. Só que, antes de chegar, essa noiva que fez compromisso com aquele noivo, que foi preparar o lugar, aqui ela estava preparando os bordados, o vestido, a roupa. Estava organizando tudo. Mas chegava o dia, estava tudo pronto, vestido, ornamento, tudo pronto. O amigo do noivo vinha na frente. É chegada a hora das bodas. Então, conduziam e eles se encontravam no meio do caminho. O noivo, então, pegava a amada e levava para o lugar que ele preparou. Não se turbe o vosso coração. Tende paz. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse verdade, se não fosse dessa forma, eu não teria dito. Lhe prepararei lugar, para que você esteja, noiva, comigo aonde eu estiver. Quando ele diz isso, no Evangelho de João, meu irmão, ele estava se fazendo analogia com o casamento judaico, meu irmão, mas ele estava falando para nós, eu estou indo preparar lugar, já que nós temos um compromisso agora, eu vou preparar lugar, e o meu amigo, fica pronta aí, noiva, porque o cortejo vai chegar, e você precisa estar pronta. Eu estarei nas nuvens, no meio do caminho, e você será levado até mim, e nós nos encontraremos nos ares. Mas o lugar definitivo não é esse, não são as nuvens, é a morada que eu fui preparar para nós estarmos eternamente. Aplauda mesmo Jesus. Você ama a vinda de Cristo? Você tem que amar a vinda de Cristo, meu irmão. Quando o crente ouve a notícia da vinda de Cristo, ele se alegra, porque é momento que o noivo vem buscar a noiva. Tem crente que fica apavorado, apreensivo. Será que esse papa aqui é o anticristo? Eu lá quero saber quem que é o anticristo. Eu conheço o meu noivo. Eu quero saber do meu Jesus. Emmanuel Macron deve ser eu sei lá quem que é, o demônio do anticristo, de falso profeta. Falso profeta já tem um monte aí. Quem está me entendendo aqui? Ô Jesus, nos ajude. Dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus,
o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Jesus prometeu vir buscar a noiva. Esse é o arrebatamento. Isso é distinto da segunda vinda de Apocalipse 19. A segunda vinda é quando Jesus vem e pisa com seus pés o Monte das Oliveiras. Quem está aqui comigo? Glória a Deus. A grande tribulação é um tempo de juízo e retribuição. Presta atenção, irmão. A grande tribulação é um tempo de retribuição. 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 É só isso, juízo, retribuição. Você está me entendendo? Ah, Senhor. A grande tribulação não é um tempo de correção da igreja. O tempo de correção da igreja é aqui, agora. Ai dos pregadores que não fizerem o seu trabalho de preparar a noiva. Você acha que você tem responsabilidade, irmão, quando se encontrar com Jesus? Imagina os pregadores. Por isso que nós somos orientados, não queira muito de vós ser mestre. Ó, não entra muito nessa aí não. Nossa conversa é diferente. Veriano, cadê fulano? Então, Senhor, aquele dia estava meio tenso, a igreja não quis pregar, então ele morreu. Se você tivesse pregado o que eu mandei você pregar, ele teria entregue a sua vida, então ele estaria salvo. Então esse sangue eu vou requerer da sua mão. Então quando eu estou pregando aqui, irmão, eu vou ser bem sincero com você, eu estou livrando o meu. Porque você pode não gostar da minha pregação. Aí eu vou lá para casa agora de noite, eu vou ajoelhar e falar, Senhor, eu entreguei. Já não está comigo, papai. Ó. Está comigo, não está mais. Quem é jogador sabe. Quem corre é a bola. Hã? Fica segurando a bola aí, irmão, você vai tomar. Chegou, entrego, chegou, entrego, chegou, entrego, chegou, entrego. É antipopular, mas é salvífico. O noivo não deixa a noiva no altar do juízo. Ele leva para o salão da celebração. Os salvos em Cristo, meu irmão, eles são destinados à salvação, ao arrebatamento, não à ira. Segundo aspecto que eu quero trazer para você, e eu gostaria muito que você se atentasse. E eu sei que você já sabe dessas coisas, mas o segundo aspecto é, os sinais já apontam para tempos difíceis. Quem entende isso, que os sinais já apontam para tempos difíceis? Está cada dia mais caótico a humanidade, sim ou não? Agora, presta atenção ao nível de insanidade do ser humano, irmão. Um bebê na barriga não é vida. Tem que morrer. Meu corpo, minhas regras. Uma boneca de plástico. Você tem que me respeitar, porque para mim é uma vida. É loucura. Você tem que respeitar a pessoa. Eu vi uma pessoa na fila preferencial e ela exigia respeito porque ela estava com o bebê reborn. Aí um bebê crescendo no ventre da mãe é um amontoado de células que pode ser descartado.
Existem palavras que a gente não pode nem falar mais, porque a live vai cair. Vocês sabem do que eu estou falando? Que loucura é essa, irmão? Tessalonicenses 5,3 diz: quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Existe um clamor global por paz e segurança, sim ou não? Todo mundo que tenta um esforço, faz um esforço para promover a paz, é enaltecido por todo mundo, há um clamor por paz e segurança. E quando você ouvir falar de paz e segurança, de repente, esse versículo está dizendo, irmão, que quando o mundo estiver nesse cenário, precisando, clamando por paz e segurança, já é um prenúncio que algo muito grande está para acontecer. Aqui está falando de uma busca por uma estabilidade. Então eles estão tramando sobre uma nova ordem, um novo sistema religioso, um sistema mundial, tentando ocultar o colapso espiritual que estamos vivendo, um colapso moral que estamos vivendo, que já está em curso. Isso é um indício muito grande do que algo está para acontecer. Governo, mídia, líderes religiosos buscam o tempo todo soluções humanas. E quanto mais eles buscam soluções humanas, mais o mundo se distancia de Deus. Apocalipse 18, 23, a parte B diz: porque os teus marcadores eram os grandes da terra, porque as tuas feitiçarias enganaram todas as nações. O mundo clama por segurança, mas caminha sobre a corda bamba do juízo. Profecias estão se cumprindo a rodo, meu irmão, diante dos nossos olhos. Sinais proféticos estão alinhando os pontos nesse mapa escatológico. Está tudo desenhado, tudo sendo preparado. Sinais, guerras, rumores de guerras. Isso não seria o fim ainda, mas é o princípio das dores. Veja, conflitos constantes no Oriente Médio, tensões nucleares, terrorismo global. Nós podemos perceber crises morais, degradação ética. Eu quero ler 2 Timóteo 3. Vem comigo rapidão, hein, irmão. Segundo Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deles. Um aumento da imoralidade, crise moral, degradação ética, amor ao dinheiro, desobediência, imoralidade sexual, relativismo. Eu me sinto uma porta, então eu sou uma porta. O que é uma mulher? Mulher depende, tudo depende agora, tudo é relativo agora. A Bíblia é uma verdade absoluta. Os estudiosos contemporâneos, é engraçado isso, né? Eles afirmam com muita veemência, eles falam assim: não há nada que seja, não há nenhuma verdade absoluta. Olha que interessante.
Não há nenhuma verdade absoluta. Ele usa algo absoluto para dizer que é relativo. Se ele está falando que não há nada absoluto, ele está falando que existe algo absoluto. Eles se sentem sábios, né? Mas tem um monte de louco que está por aí, irmão, para confundir os sábios. Eu creio nisso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Apostasia e falsos mestres. Você está em 2 Timóteo, vai para 1 Timóteo aí, no capítulo 4, versos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem cauterizado as próprias consciências. 2 Timóteo, cadê? 4, 3, verso, cadê? 2 Timóteo 4, 1, vamos ver aqui. Ora, isso aqui já lemos, né? Hipocrisia, que proíbe casamento, exige. Eu repeti aqui. 1 Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Vem de novo, 2 Timóteo. Eu me confundi aqui. Aleluia. Fica aí, irmão. Segura. Olha aqui, ó. Verso 1. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. É o conselho de um pastor experiente para um jovem pastor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É o que está acontecendo hoje. Prega sobre cruz, prega sobre inferno, ninguém quer. Prega sobre prosperidade financeira, todo mundo quer. Prega sobre contra o pecado, as pessoas falam assim, tem que amar, porque Deus é amor, e todo tipo de amor vale. Aí esses caras que querem ganhar dinheiro, eles entram no hype, entram na onda, e falam assim, vamos atualizar a Bíblia? Para trás de mim, Satanás. Como que vamos crer num livro de mais de 2000 anos? A sociedade mudou. Ei, tudo vai passar. Ô, bonitão, você não sabia que tudo ia passar? Mas essa aqui, ó, a palavra, ela permanece para sempre. Céus e terra passarão, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Para a sociedade de 2000 anos atrás, para a sociedade de 2025, é a mesma palavra. Pecado continua sendo pecado e acabou. Renove a sua mente, meu irmão. Cuidado com os pregadores que você ouve. Meu lindo, se é que você me entende, menina dos olhos de Deus, ponto fraco de Deus. Você sabe o que eu estou falando, né? Sai desses caras aí, irmão. Sai desses caras, esse cara vai levar você para o inferno. Ainda vai fazer você ficar com raiva do seu pastor. Que eu sei disso. Porque já me mostraram. Eu preguei aqui um dia, um domingo, irmão, cheguei em casa, fui ver a mensagem no celular. Um irmão que saiu daqui do culto, ele mandou um vídeo do David Leonardo para mim.
o senhor tem que pregar assim. Falei, então vaza da igreja, mas porque... E ele vazou. Sai fora, rapaz, vai converter. Eu falo o nome desse cara, irmão, porque os vídeos dele são bonitinhos demais, irmão. São fofos demais. Ele poderia fazer uma moldura assim com os ursinhos carinhosos, nas pregação dele, que ia combinar, cara. Você está entendendo? Ah, mas você não está vendo os frutos na vida dele? Não, estou vendo um monte de seguidor. Eu estou vendo fruto financeiro também, porque o cara está, ó. Esses dias ele cobrou 300 mil reais para pregar em Primavera do Leste. 1 horinha de palestra. Dinheiro do pagador de impostos. Fofo, cuidado. Seu lindo, cuidado. Quem vai morar no céu aí, diga amém. Meu Deus. Apostasia, falsos mestres, abandono da fé, igrejas diluindo o evangelho, líderes corrompendo a verdade. Sinais, Israel em evidência profética. Leia lá Zacarias 12, Ezequiel 38. Ezequiel 38, 39 vai falar de Gog e Magog, do Armagedon. É um tempo onde Israel, né, como o relógio profético de Deus, o mundo está, irmão, a um passo de entrar em colapso. Comida hoje não é mais comida, né? É tudo de plástico, é tudo fake, irmão. A gente estava conversando hoje isso lá no retiro. Eu não lembro com quem que eu estava conversando. Chocolate não é mais chocolate, cara. Leite não é mais leite. McDonald's é plástico. Já falei isso para vocês, né? Uma nutricionista foi lá, comprou um Mac não sei das quantas lá, e colocou na prateleira do seu consultório. Aí todo mês ela canta parabéns para o lanche. Mais um mês de aniversário e o lanche não estraga. Está lá, tem um ano, sei lá quanto tempo lá na prateleira lá. Não cria bicho, não fede, não deteriora, o alface está verde, a carne está inteira, o queijo não está do mesmo jeito, o pão não murcha. E ela bate pau, canta parabéns para o McDonald's. E você está comendo McDonald's, irmão? Comendo plástico, né? Aí eu vi outro vídeo, o cara pegou, comprou um lanche lá, McDonald's, pegou um maçarico para tacar fogo no lanche. O lanche não queimava. Você é louco? Irmão, aqui tem um monte de lanche aí que você vê a carne, até a aguinha escorrendo assim, ó, do hambúrguer assim, irmão. Vai nesse aí, ó. Hoje tem hambúrguer? É hoje que tem hambúrguer? Aí, ó, o nosso é carne, irmão. Não é plástico não, irmão. Sai dele, irmão. Esses plásticos aí, ó. Não come plástico não, irmão. Vai fazer mal para você. Aleluia. Aí você treina, tá, irmão? Come carne, mas treina. É, irmão. Por isso que eu treino, para comer bem. Entendeu? Aí não treina, tem que ficar comendo folha. Sai fora. Agora eu virei lagarto agora. Folha é bom, né, irmão? Mas aquele 2 dedinhos de gordura. Vai ter no churrasco dos casados aí, né? Se Jesus não voltar, né? Se Jesus voltar, meu irmão, a festa vai ser lá em cima. Não vai dar tempo nem de mandar no zap. A irmã vai chegar assim, ué, cadê o churrasco? Não tem, não. Mas ninguém vai estar aí, né, procurando, em nome de Jesus. Vai estar todo mundo, aleluia. Oh, Jesus. O irmão quer que Jesus volta para livrar a conta dela. Olha só. Isso que é amar a volta de Cristo, né? Irmão, existe uma... Brincar é bom, mas nós não estamos desrespeitando a palavra de forma alguma, tá?
A humanidade, ela vive uma ilusão de progresso, mas o pecado tem corroído os fundamentos. A grande tribulação será um grande ponto de ruptura. Será um período em que Deus vai permitir, preste atenção nisso, irmão, a grande tribulação será um período que Deus vai permitir que o homem veja o resultado de um mundo sem a presença dele. Todo mundo verá o que é um mundo sem a presença dele. Deus é bom. Mas antes desse caos instaurar, a igreja será chamada para casa. Mas vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24. Mas preste atenção, irmão, dentro da nossa visão escatológica. Antes que o anticristo se revele, Cristo retirará o que são seus. Eu creio nisso. Terceiro aspecto, e aqui eu gosto que você prestasse muita atenção nisso. Santidade é a nossa resposta à imanência. Se nós cremos que Jesus voltará a qualquer momento, a nossa resposta a isso é a santidade. 1 Tessalonicenses 5,4, mas vós, irmãos, é o texto inicial nosso lá. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Irmão, o dia do Senhor, ele não surpreende os que andam na luz. Quem anda na luz aqui, diga amém. Paulo está ensinando exatamente que os filhos da luz não vivem nas trevas, não ignoram o pecado. O dia do Senhor, que inclui o juízo final, a grande tribulação, não é para a igreja, mas o princípio de prontidão se aplica. Nós precisamos viver em vigilância e santidade. Amém? Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Meu irmão, para quem anda na luz, o dia do Senhor é encontro marcado. A graça que te salvou, meu irmão, é essa graça que te capacitará, é essa graça que te ensinará a andar em santidade. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. A graça que te alcançou para te salvar, é essa graça que te capacita a andar nos caminhos do Senhor. E se você andar por esse caminho, a palavra do Senhor diz que uma voz virá por detrás, e nem o louco se desviará. Quem está aqui comigo, diga amém. Glória a Deus. Eu creio nisso. A verdadeira graça não apenas perdoa, mas transforma. A verdadeira graça nos desvincula do mundo e nos prepara para o céu. Santidade, meu irmão, presta atenção, é muito mais do que se abster do pecado. Santidade é viver separado para Deus, focado no reino, focado no retorno do rei. Tem crente que acha que só porque não viu pornografia está tudo certo com ele. Não. Você talvez não tenha visto pornografia, mas você está na roda dos escarnecedores. Santidade, irmão, é muito mais do que não pecar com medo de ir para o inferno. Santidade é andar em retidão porque você ama Jesus. E por saber que o pecado te separa dele, você não quer se separar do seu Senhor.
Então você anda em santidade. E quem entende essas coisas, meu irmão, não precisa de líder, não precisa de pastor vigiando, não precisa do pai vigiando. Ele simplesmente ama Jesus, ele ama a sua vinda, e ele anda em retidão, ele anda em santidade, porque ele ama a presença, porque ele está se preparando para morar com ele. Você ama a presença? Você ama a presença, meu irmão? Quanto tempo você fica em adoração? Que isso, pastor? Culto de 3 horas. Irmão, se você não aguenta 3 horas na presença do Senhor, o que você vai fazer na eternidade? Se 3 horas é muito para você. Você está com pressa. Irmão, quando você entra na presença, você tem que deixar o relógio para o lado de fora. Porque quando você entra na presença, você entra no tempo de Deus. E aí? Ah, mas eu não gosto, eu tenho muito mais o que fazer. Ah, tá bom. Jantar. Olha o compromisso do crente. Assistir o Cavalinho do Fantástico. Atualizar a rede social. Sai daqui correndo porque tem que dormir cedo. Chega em casa, deita, fica sapeando na rede social, vai dormir 1 hora da manhã. Antes estivesse aqui adorando até 1 hora da manhã. Irmão, eu saio daqui, muitas vezes a gente sai daqui meia-noite, meia-noite e meia, no domingo. Já é segunda, né? A gente sobe ali, irmão, lotado o pagode. Lotado o pagode. 90% daquele povo que está meia-noite e meia, 1 hora da manhã no pagode, segunda-feira cedo vai estar no trabalho. Certeza, irmão. Fica no pagode até 2 da manhã, 3 da manhã. Segunda-feira cedo está trabalhando. Está no pagode e não está reclamando. O crente não pode ficar um pouquinho na presença. Ai, estou cansado. Irmão, lá no mundo os caras oferecem, dão tudo de si para adorar Satanás. A falta de reverência é tanto que nem na hora da adoração o crente consegue ficar em pé. Já chega querendo ir embora. Que sede pela presença é essa? Que vontade de morar no céu que é essa? Se nós poderíamos experimentar uma gotinha do que é o céu aqui na terra, com a nossa adoração. Porque quando nós adoramos com intensidade, o Senhor vem ver o que está acontecendo, então Ele se manifesta. E nós experimentamos da presença. Mas eu não amo a presença, eu não quero a presença. Eu quero vir bater meu ponto dominical, eu quero ir embora. Você quer ir para o céu mesmo, irmão? Tem certeza? É uma pergunta sincera. Você quer ir para o céu? Ah, mas a técnica da pregação ensina que a mensagem tem que ter 20 minutos, porque a partir de 20 minutos você perde o público. Se um público que está parado para ouvir a mensagem, ele consegue ouvir só 20 minutos, você nunca teve público. Você vai no show do mundão aí, quem era do mundão aí, irmão? Eu era do mundão, irmão, até 25 anos de idade, irmão. Eu era músico, eu tocava na noite. Eu toquei na noite dos 17 para 18 até 20 e tantos anos, irmão. Quantas vezes eu ia da festa que eu toquei, com o instrumento, com a roupa do baile, eu ia para o trabalho, deixava meu instrumento no canto ali, virado, segunda, terça, quarta. Ninguém nunca ouviu uma murmuração da minha boca. Fazendo para Satanás felizão. Eu me converti, irmão. Falei, rapaz, se eu fazia isso para Satanás, o que eu tenho que fazer para Jesus então, irmão? Aí eu falei, agora vai ser dobrado. É que talvez você nunca passou lá pelo mundo, irmão. Você talvez não saiba o que eu esteja falando. Eu ia para a boate quinta-feira.
Chegava lá, saía de casa 11h30 da noite. Saía 11h30 da noite. No outro dia estava trabalhando, sem reclamar. O crente não consegue. Ele acha que é muito, fez muito para Deus. O culto tem que ter 1 hora. Que sede do céu é essa? Irmão, se todo mundo aqui tivesse com fome de Deus, imagina. Vamos adorar, irmão. A glória vinha, ia tomar o lugar. Nós íamos ficar cheios de Deus. Sairíamos daqui loucos para proclamar o Evangelho. Mas quando nós viemos para esse lugar para cumprir um ritual, tudo é enfadonho, tudo é cansativo, o sono pega e fica tudo ruim, a fome aperta. A sede de Jesus, amado, se tivéssemos sede de Jesus, como nós temos daquela água que fica ali no fundo. Ô, água gostosa da igreja. A santidade é mais do que se abster do pecado. É viver separado para Deus. É focar no reino e no retorno do rei. A graça, ela não apenas muda a sua vida, mas te prepara para a eternidade. Lembre-se, meu irmão, quantos aqui esperam a volta de Cristo aqui? O tempo de espera é o tempo de preparo. Você que falou que está esperando a volta de Cristo, você está se preparando para a volta de Cristo? Você ainda está negociando, flertando com o pecado? Você está achando, você está na turma do nada a ver? Ah, não tem nada a ver beber. Enquete no grupo da igreja: pode cerveja com álcool ou não pode? Pode namorar e dar só beijo na boca? Mão naquilo, aquilo na mão não é pecado. Pode namorar, só não pode engravidar. E vai para o céu. Você acha que vai para o céu? Ah, eu vou namorar porque não tem nada a ver. Todo mundo namora. Mamães, me ajudem. Você não é todo mundo. Esse dia eu postei lá no grupo da juventude. Meninas, antes de... Não, eu falei dos meninos, né? Antes de querer orar com alguém, antes de querer casar, vai aprender a cuidar de uma casa. Vai aprender a fazer um culto doméstico. Nunca fez um culto doméstico, está orando para namorar, para ver se vai casar. Nunca conduziu um culto doméstico. Ah, pastor, mas meus pais não são crentes. Aí que tem que ter culto. E eu sei que faz. Galera, é o seguinte, tem uma palavrinha aqui para você. Bota uma música lá, faz um culto, crente. Se você não está fazendo isso, você não tem nem que namorar não, ô bonitão. Vai aprender a ser sacerdote. Ou você acha que está pronto para casar é só ter um trabalho para pagar, saber pagar boleto? Não é não. É por isso que os casamentos estão desse jeito aí, porque os homens acham que é só pagar boleto. Já paguei boleto, já fiz meu compromisso, já está tudo certo. Aí eu falei, meninas, presta atenção também. Não tem que namorar não, orar para namorar, se não sabe cuidar da casa. Vai aprender com uma mulher virtuosa, como ser uma mulher virtuosa. Depois você pensa em orar. Irmão, irmã, presta atenção. Se você entrar numa de aprender a ser uma mulher virtuosa com outra mulher virtuosa, você vai ver o tanto que você vai ralar. Você não vai ter nem tempo de ficar pensando nesse cheiroso aí. Você vai ver o tanto que você tem que ralar. Não lava uma caixinha que é namorar. Não lava um copo. Estou na idade. Você está na idade de ajudar sua mãe. Sua mãe chegar em casa e falar assim, o que aconteceu aqui? Casa limpa, vasculhou a casa. Ah, eu acho que está querendo crescer. Tem tudo a ver, irmão, o que eu estou falando aqui. Porque isso aí é adoração. Estou esperando a volta de Jesus, dormindo até meio-dia.
Maranata, hora vem. Maranata, vai trabalhar, irmão. Isso é adorar a Deus. Fica até 4 horas no celular, acorda meio-dia. O que tem para comer? Aí aqui quer cantar, quer dançar, quer ir na rua. Eu amo missões. Faz missões na sua casa, arruma a sua cama. Deus será glorificado se arrumando a cama. Quando você aprender a arrumar a cama, Ele vai dar um serviço maior para você. Aí Ele vai dando um serviço maior, até chegar ao ponto de você evangelizar na rua. Sabe por que você não está evangelizando na rua? Porque você não arruma nem sua cama. Santidade é sobre isso. Tempo de espera é tempo de preparo. A igreja não espera o fim do mundo, irmão. A igreja espera o início da eternidade com Cristo. Prepare-se, noiva. Lembra das 10 virgens? Mateus 25? Só as prudentes, com óleo, vigilantes, entrarão nas bodas. Porque quem vive esperando o noivo, meu irmão, vive se adornando para o tão esperado encontro. Santidade também não é opressão. Santidade é separação para algo maior. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser consagrado. Ser santo é dizer não ao mundo e sim para Cristo todo dia. O mundo está aí, boca aberta, distraído, não está prestando atenção. Não, o cristão está alerta o tempo todo, os sinais, tudo, sua vida, o seu coração, como ele trata as pessoas, como ele se relaciona, tudo é importante para o cristão. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus 12, segui a paz com todos. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quantos esperam um noivo aqui? Se você sabe que o noivo vem, então você não vai flertar com o mundo. Então, meu irmão, examine sua vida. Existem áreas da sua vida que precisam de um realinhamento com a palavra de Deus? Romanos 12:2, renove a sua mente, para que você busque uma transformação. Busque o óleo do Espírito todos os dias. Oração, consagração, vigilância. Eu quero que você fique em pé, eu vou orar por você agora. Jesus está voltando, você está pronto? Se for agora, você sobe.